Olá! Depois da decisão jurídica que blindou as lojas americanas por 30 dias de ser questionado pelos seus credores, agora é hora da gente dar uma olhada por dentro das lojas americanas. Que empresas compõem o grupo que eventualmente podem ser vendidas? Qual que é o time que vai estar olhando por dentro dos números da empresa? E, principalmente, que respostas nós, acionistas e os investidores de uma forma geral, querem? O que ainda está aí? Pergunta sem resposta nenhuma. Antes, senta o dedo no joinha, pessoal, para que esse conteúdo chegue para cada vez mais pessoas, investidores como eu, como você, que precisam de informação de qualidade das lojas americanas. A gente está parando aqui, realmente, indo a fundo, acompanhando de perto para trazer informação fresquinha para você que realmente quer entender que confusão, que bagunça toda foi essa dentro das lojas americanas. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, próximos passos das lojas americanas. Vamos lá. Primeira coisa, trouxe um vídeo que tá rondando aí no WhatsApp, tá? Trouxe pra gente, acho que faz sentido a gente escutar Jorge Paulo. Como que você escolhe, por exemplo, no que você vai investir? Comecei a vida no mercado financeiro e basicamente visando operações de curto prazo. Para construir alguma coisa, você tem que ter uma visão mais de longo prazo. Aí em 83, eu decidi comprar as lojas americanas. Era um negócio diferente, não tinha curto prazo, era para consertar a empresa, fazer ela ficar maior. Os meus colegas de mercado acharam aquilo uma maluca total, porque O que o pessoal falava? aquilo era uma besteira total, comprar as lojas americanas. Nós compramos uma loja americana, tinha, sei lá, 40 lojas naquela época, 30 e tantos anos depois tem 2.000 lojas, né? Os negócios, se são bem tocados, eles crescem. Eu acredito que você ganhe mais dinheiro construindo coisas assim do que ficar ali no bem bom de comprar e vender. Vamos torcer para realmente tudo que está acontecendo seja só mais um capítulo negro, feio, mas que seja só um capítulo da história das lojas americanas e que realmente ela tenha muito aí para frente, seja só realmente um ponto vírgula bem forte, né? Bom, vamos lá. Então agora a empresa ganhou 30 dias para preparar o plano de ajustes, tá? Quem vai compor esse Dream Team aí que foi designado pelo Sérgio Real para avaliar a empresa por dentro, tá? Primeiro, o líder, o advogado Otávio, ele foi diretor da CVM em 2009 e 2013. Eu coloquei ali todo o currículo dele, se você quiser dar um pause, vai atrás, mas eu peguei no LinkedIn de cada pessoa que vai compor aí essa equipe, tá? Em segundo, Vanessa Claro Lopes, ela tá atualmente no conselho de administração como independente, tá? E participa também de outros conselhos, como Embraer e da Light. E por fim, aqui a gente tem o Pedro Melo, tá? Diretor-geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ex-presidente da KPMG entre 2008 e 2017. A gente está falando bastante da Price, que realmente tinha que ter pego aí esses problemas no balanço, mas ela assumiu ali a auditoria da Americanas depois da KPMG, que ficou de 2016 a 2019. Enfim, as duas não terem pego, né? Já que o Sérgio Real sinalizou ali para até 10 anos de problema na empresa. Enfim, muita história ainda vai ser contada e a gente vai fazer muito vídeo sobre essas lojas americanas. Quem sabe dá até seriado no Netflix, tá? Bom, então eles vão avaliar e vão passar para o conselho de administração o que aconteceu, tá? Dentro do conselho de administração temos pessoas ali com capacidade, com vínculos na parte de tecnologia, tá? E da economia real. Então eu peguei aqui o Mauro, que ele tem uma empresa que vende peixes para o mundo inteiro. Então, o que eu senti tem algumas pessoas chaves que trazem o conhecimento da economia de uma forma geral para dentro da empresa. Tá? O Mauro, então, é essa pessoa que traz a economia como ela tá? Faz 20 anos que ele tem uma empresa, é empreendedor. Outro empreendedor também é o Sidney, mas aí ele traz a parte de tecnologia, tá? Realmente o background dele é de tecnologia, tem uma série de empresas, e aí depois tem a Membra, que vai agora estar dentro do conselho, e vai estar ali dentro desse Dream Team, olhando a empresa de perto, tá? E temos os acionistas de referência, né? Que são os bilionários Jorge Paulo Lemann, Carlos Cupira e Marcel Telles. Dentro do conselho de administração, por exemplo, está o filho do Jorge Paulo Lemann, tá o Cupira. Tem pessoas lá, enfim, é o ambiente ali de pessoas de confiança deles, tá? Que realmente estão acompanhando a empresa. E aí eu trouxe alguns números, né? Para a gente saber a capacidade financeira deles
para realmente salvar as lojas americanas. A Jorge Paulo Lemann, 16 bilhões de dólares, o Sicupira, 8,8 e o Marcel com quase 11 bilhões. Claro que isso não é liquidez, isso daí não é em dinheiro vivo que eles têm na conta, é muito participação das empresas, que eles são grandes acionistas, tá? Mas naturalmente isso também pode servir de colateral, se eles quiserem pegar algum empréstimo para aportar dinheiro nas lojas americanas, tá? Então vamos seguir em frente. A gente tem aí, ao longo do dia de hoje, em diversas comunidades de WhatsApp de mercado financeiro, né? Eu trabalho no mercado faz 20 anos, mais de 20 anos. Em diversas comunidades saiu o boato que os bancos credores tinham aceitado fechar o acordo ali de renegociação da Americanas. Fui procurar Bloomberg, Broadcast, Valor, não saiu nada oficial que realmente foi fechado um acordo. O que a gente pode imaginar é que o final de semana está sendo de negociações intensas, tá? Não dá para imaginar que eles estão lá curtindo o final de semana. Deve estar sendo. Sérgio Real, o Grupo 3G e o consórcio de bancos credores devem estar realmente conversando para fazer a coisa acontecer. Naturalmente, o que deve ter acontecido, tá? Os bancos ali falaram que o Grupo 3G, que ofereceu 6 bilhões, deveria ter vindo com 10 a 15 bilhões. Então, eles são expert em negociações, tanto o Grupo 3G quanto os banqueiros. Então, naturalmente, o Grupo 3G deve ter jogado para baixo esse aporte adicional e a gente está falando com a nata intelectual de negociações, tá? E do outro lado, o grupo de bancos deve ter jogado para cima. E aí, naturalmente, isso vai se equilibrando. Torcemos, né, para que realmente a Americana se perpetue para chegar num ponto de equilíbrio. E aí a gente tem 30 dias para que isso ocorra, tá? E aí, depois desses 30 dias, vamos ver se vai para a recuperação judicial, se não, chegou num ponto onde os bancos não vão cobrar, entrou dinheiro do follow-on ou de capitalização, enfim, vamos ver como é que esse dinheiro vai entrar dentro da empresa, tá? E aí a coisa começa a seguir em frente, tá? Mas enfim, provavelmente segunda-feira a gente ainda vai ter um dia de estresse para o mercado. Tá, agora vamos ver as empresas que as lojas americanas assumiram depois que o 3G assumiu o grupo. Tá? Primeiro, esse é Blockbuster, que até hoje eu não entendo. Você entrava naquelas lojas da Blockbuster, tá caindo aos pedaços, velha, uma pessoa lá no caixa perdida. Eu acho que eu, como consumidor, acho que todo esse dinheiro que a gente vai ver que foi investido em empresas ao longo do caminho das lojas americanas, empresas que a gente nem consegue descobrir quanto dinheiro que eles colocaram, mas a gente vai chegar lá, tá? Era muito mais negócio se realmente tivessem investido na imagem da empresa, na experiência dentro das lojas. Você ia lá para o caixa, ficava 10, 15 minutos, tinha uma pessoa só no caixa, um monte de gente desistindo. Enfim, isso durante anos, né? Isso foi se perpetuando. Faz muito tempo que ir nas lojas americanas não é uma experiência. É realmente uma coisa que você fala, putz, que medíocre, que coisa triste, tá? E começou por essa compra da Blockbuster quando ela já estava indo para o vinagre, né? Não fazia sentido nenhum torrar esse dinheiro, né? E aí eu peguei na apresentação das lojas americanas, a última apresentação trimestral, que em 2020, 21 e 22 eles queriam ser ainda mais relevantes no dia a dia do cliente. No dia a dia do cliente, acho que eles não conseguiram, tá? Porque a experiência realmente continuou sendo medíocre dentro das lojas americanas. Agora, dos acionistas, eles realmente conseguiram, viu? Ninguém mais vai esquecer do que a gente está passando, do que realmente está sendo esses dias para o acionista, tá? E aí a gente entra nessa empresa criada pelas lojas americanas, Inovação e Futuro, que ela tinha a função de realmente trabalhar, olhar para o futuro na parte de tecnologia, novos negócios e trazer experiências, realmente trazer, agregar valor para o futuro das lojas americanas. E fizeram algumas compras que eu realmente não consigo entender. Eu acho que é legal, acho que é importante realmente ter um braço pensando nisso, mas primeiro essa compra, né? 2,1 bilhão da Hortifruti Natural da Terra. Pera aí, eles acham que é o quê? A Amazon, que tem dinheiro sobrando e comprar Whole Foods lá nos Estados Unidos? Tudo bem, isso poderia ser até uma tendência olhar para o futuro. Mas quando você olha para uma empresa que está endividada, que está apresentando prejuízos e não consegue ali realmente fazer o negócio, é só entrar numa loja americana e falar, putz, espera, se eu fosse acionista controlador, ia parar tudo e ver realmente o que está acontecendo, porque era
E aí você vai e gasta 2,1 bilhões, isso de empresa que a gente conseguiu descobrir quanto que eles pagaram, né? Então, é o sonho ali, eu coloquei o Whole Foods Market Dream, porque a Amazon lá nos Estados Unidos comprou a Whole Foods, e aí tem realmente pode ser o futuro, mas a Americanas tinha que ter feito primeiro a lição de casa, arrumar o débito, arrumar as lojas, arrumar a experiência do seu cliente para depois dar esses passos, né? Depois compraram Imaginary e Pocket, e aí a gente entra nessa questão. Como eles têm essa empresa de tecnologia, eles não são obrigados pela CVM a divulgar quanto que eles pagaram. Então ficou uma zona cinzenta. A XP acredita que eles pagaram, através de uma matéria que eu achei, na Imaginário, 250 milhões, mas não foi divulgado. Como que as lojas americanas compram uma empresa que estava indo para o IPO e não divulga quanto comprou? Tá dando prejuízo, tá indo com dívidas altas, é realmente racional sob qualquer ponto de vista, tá? E aí tem outras, comprou essa Supermercado Now, depois essa outra empresa, Bit Capital, de Open Banking, que eu acho que faz sentido. Toda essa parte de experiência tecnológica faz sentido, mas a gente não sabe quanto que eles pagaram. Aí compraram essa também empresa Ship Delivery e essa empresa de empréstimos empresariais. Eu acho que eles podem realmente ajudar aí a própria nave-mãe Americanas tentar conseguir um empréstimo aí, que é o que eles estão precisando, tá? Essa Scooby, que é uma empresa de livros... Deixa eu voltar aqui, desculpa. Voltou aqui. Livros sociais. Peraí, né, pessoal? O que é isso? Também não conseguimos descobrir quanto que a Americanas pagou por uma empresa que você vai lá e registra os livros que você leu, consegue ler o primeiro capítulo. Eu não sei o que esse pessoal tinha na cabeça, tá? Primeiro tinha que arrumar a casa e depois ter esses sonhos aí de... enfim. E aí compraram uma financeira, pagaram 34 milhões, que aí faz sentido. A grande questão é que essas empresas estão dentro agora, englobadas dentro do ambiente americano. Você não tem como tirar elas e vender. A tecnologia delas foi utilizada dentro da Americanas. E aí o que sobrou para vender? A gente vê essas empresas que... as que são da economia real, tá? E aí a gente vai para mais uma empresa, tá? A VEM, que foi uma associação com a Vibra Energia, tá? E aí o Jornal Valor Econômico, falou que estima que essa associação com a Vibra Energia possa render até 1 bilhão para Americanas. É um começo, né? Mas, efetualmente, eu acho que só revender essa Imaginário, que ia fazer IPO, mas é difícil você precisar vender. Quando você realmente está na bacia das almas, como todo mundo sabe que a Americanas está agora, eles vão pagar pouco. Então, o foco agora tem que ser realmente ver que empresas que negociaram ali junto com a Americanas na hora da aquisição e tentar repassar essas empresas. Mas a grande questão não vai vender por 2,1 bilhões. Eu li que vai conseguir 1 bilhão, talvez. A nova passadina da Petrobras agora na Americanas. Vai comprar por 2,1, vai vender por quanto? Vai vender no desespero ali por 1 bilhão e pouco. Não vai conseguir pegar o dinheiro de volta. Uma empresa que não dava lucro, que justificasse esse movimento. Enfim, muita coisa que realmente precisa ser melhor explicada, né? E aí vamos aqui para, depois de todas essas compras, o que realmente a Americanas vai ter que fazer? Vai ter que fazer esse aumento de capital ou follow-on e, eventualmente, até uma associação. O Sérgio Rial, no evento do BTG, falou algumas vezes de ter uma movimentação estratégica ou uma consolidação do setor, o que realmente coloca no radar que ele estava sugerindo que eventualmente fosse uma joint venture, se juntar com alguma empresa do setor, acontecer alguma coisa. Ele que, na Marfrig, negociou ali um momento de muita dificuldade para a Marfrig, tá? Teve que reequacionar a dívida e fez uma lição de casa por lá. Então, ele tem uma expertise já disso. Passou pelo Santander, teve do outro lado, enfim, tá? E agora, perguntas que não querem calar, né? Foi fraude ou foi erro? Ninguém consegue responder isso, mas vai ser respondido. Como é que o Sérgio Rial, em 9 dias, descobriu tudo isso? É muito estranho. É muito mais fácil ter lá dentro da empresa um grupo de pessoas capacitadas tecnicamente que estavam acompanhando o que estava acontecendo e de repente batia na outra gestão e falava, não, para isso está tudo ok, é assim que funciona, e eles falando, não, tem coisa errada. E aí bateram na porta do Sérgio Rial, o Sérgio Rial escutou e aí
foi lá. Na outra ponta, também, o Sérgio Real foi uma das pessoas indicadas por uma gestora que vendeu a posição lá em outubro. Se a gestora coloca ali, referenda uma pessoa, acredita na empresa, por que o pessoal vendeu em outubro? Por que também a empresa, a loja Americanas, fez um processo de recompra de ações lá em janeiro do ano passado? Ok, as ações estavam lá embaixo, mas por que fazer um processo de recompra se está com dívida, se está investindo? Para que recomprar? Para pressionar a cotação das ações? E aí a gente sabe que executivos venderam as ações em outubro. Tem um monte de pergunta que não quer calar, né? A CVM soltou um ofício falando sobre essa questão contábil. Como é que a Pricewaterhouse não viu isso? Como é que a coisa se perpetuou? Tá? E aí que eu comentei, né? Americanas recomprando no começo do ano passado 17 milhões de ações no momento em que ela estava investindo, no momento que ela tinha dívida. E aí logo na sequência a gente viu as Americanas ali, os executivos vendendo 212 milhões com o grande executivo lá, o Sérgio Real, chegando. E aí também tem a Bulgari Capital que vendeu as ações, ela que referenciou ele. Então são muitos questionamentos, muita coisa, tá? Devem ter processos que vão ser abertos por investidores, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, já que a empresa tem ADR, sobre toda essa questão, tá? E aí fica a sugestão para Americanas aí comprarem os livros e darem para o corpo técnico, realmente para a gerência da empresa, tá? Enfim, muitas questões a gente vai continuar analisando, estudando, conforme as coisas forem sendo divulgadas, a gente vai trazer aqui para você, acionista, para você, vizinho. Lembrando que a gente não vai falar só sobre isso, a gente fala sobre investimentos de uma forma geral, tá? Mas o foco agora é realmente em todo esse processo das Americanas. Tudo que for acontecendo, a gente vai trazer aqui para vocês, tá bom? Obrigado por estar aqui com a gente. Se puder dar o joinha, se você não tá inscrito no nosso canal, se inscreve, vem com a gente. Lá no Insta também tem Distrito Financeiro Oficial. Um abraço e tamo junto.